Olá, amigos e irmãos. Esse é o canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um culto do Celebrando a Recuperação. Eu sou o Sidney, um servo amado do Senhor, um filho amado do Senhor, lutando contra algumas mazelas. Esse ano eu estou tratando sobre procrastinação, baixa autoestima e timidez. Então, hoje nós ouviremos a irmã Thelma com um lindo louvor das antigas, chamado Salmo 51. É um salmo de grande importância, uma música lindíssima e que nos remete a algum tempo atrás. E a reflexão dessa noite será trazida pelo pastor Estevão, que vai nos trazer uma reflexão sobre reavaliando o seu passado. Vamos orar por eles? Bendito Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Pai, te damos graças e louvor porque tu tens preservado as nossas vidas, preservado as nossas capacidades e ajuda-nos, ó Pai, a entender o teu propósito, ó Pai. Ajuda-nos a fazer o melhor, Senhor. Queremos sermos servos melhores em Ti, Senhor. Queremos Te servir da melhor maneira. Pai, abençoa, Senhor, a Thelma e sua família. Abençoa o pastor Estevão e sua família. Dê a ele, Senhor, nessa noite, capacidade para trazer a palavra de maneira clara, que possamos entender, ó Pai, o teu propósito e entender tudo aquilo que irá ser transmitido aos nossos corações, vinda do seu coração, vinda das palavras do pastor Estevão. Pai, perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições e ajuda-nos, ó Pai, a crescer mais e mais. Pedimos isso no nome poderoso, santo e divino, o único que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste no canal da Quarta Igreja para mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Que a graça e a paz do Senhor invada o seu coração e o seu lar nesse momento. Eu sou Thelma, uma filha amada de Deus em recuperação, lidando com controle, baixa autoestima, codependência, culpa. O nosso louvor hoje é uma oração, a oração de Davi no Salmo 51. Vamos orar? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça
ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Olá, tudo bem? Como você está? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Estevão, eu sou um filho amado de Deus, um homem que luta contra muitas situações, muitas mazelas, entre elas a luta contra o orgulho, luta contra a necessidade de reconhecimento, e eu celebrando a minha ajuda e tem me ajudado muito a superar isso e muitas outras coisas na minha vida. Sou um filho amado de Deus e tenho certeza disso, porque a Bíblia me garante que Ele, apesar das minhas mazelas, apesar de tudo aquilo que eu sou, que eu faço, Ele ainda assim decidiu me amar e me ama incondicionalmente. Isso é o que me estimula a continuar vivendo e caminhando nessa estrada para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus lá em Salmo, livro de Salmos, um momento na história de Davi, um momento muito duro na história de Davi, e eu quero conversar com vocês sobre a necessidade que a gente tem de olhar sim para o passado, de tratar o passado como algo que de fato aconteceu, mas que isso não me influencia mais para que eu viva o presente. Como eu vivo o presente sem ser influenciado negativamente com o que eu vivi no passado. Então é deixar o passado no passado e continuar vivendo, continuar progredindo, indo adiante, indo à frente. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso nesse dia, e como então a passagem que eu separo, livro dos Salmos, o capítulo 51, a gente vai ler do 1 ao 10. Salmo 51, de 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite, nesse dia. Há um filme chamado Clique.
sei se você já viu esse filme. Esse filme fala, é a história de um homem que ganhou um controle remoto e ele tem o poder de fazer algumas coisas com a vida dele e com aqueles que vivem ao redor dele. Ele tem o poder, por exemplo, de acelerar a vida para passar mais rápido, tem o poder de dar pause, ele tem o poder de mudar as formas das pessoas, a fisionomia das pessoas, mudar a língua, então transformar o português em inglês, espanhol, em alemão. E ele então usa esse controle remoto. Só que com o passar do filme, o que você vai percebendo é que por conta dele ir utilizando para algumas situações específicas, ele fazer ter o mesmo comando para algumas situações específicas, por exemplo, ele não queria mais discutir com a mulher dele, não queria viver a discussão com a mulher dele. Então toda vez que ia começar a discutir, ele acelerava para não ver isso. O controle começa a entender e de forma inteligente, achar que isso era uma coisa natural e normal. Então toda vez que se discutia, o controle já automaticamente fazia essa aceleração sem que ele mais desse o comando. Final do filme, e aí enfim, passa-se o filme com muitas situações em que ele começa a perceber que precisa tratar, mas como ele já está com o controle viciado, o controle então tem mais controle do que ele próprio, o controle começa a controlar a vida dele. E no final do filme, ou praticamente próximo do final, ele descobre que ele perdeu muitas coisas, ele perdeu muitas situações, ele perdeu muitos encontros, ele acabou perdendo, ele começou a perder os relacionamentos com o seu pai, com os seus filhos, com a sua mulher que vira ex-mulher, ele começa a perder isso tudo e ele vai ficando agoniado. E tem uma cena no final do filme que ele queria muito poder dar um abraço no pai dele, mas aí por ele acelerar tanto, ele descobre depois, muito tempo depois, que o pai dele já havia morrido. Essa cena me chamou muita atenção porque é a realidade de muitas pessoas. Tem muita gente que gostaria de ter o controle remoto desse filme. E tem muita gente que gostaria de voltar no tempo para resolver algumas pendências. Decisões que foram tomadas de forma equivocada, que geraram grandes problemas, palavras que foram ditas na hora errada, que acabaram trazendo grandes mágoas, ausências por conta de trabalho que repercutiram e repercutem no desenvolvimento familiar, e várias outras situações em que você acaba ouvindo expressões como aquela: se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e desfazer aquilo. Se eu tivesse o poder de voltar e refazer aquilo, eu tomaria outra decisão, eu tomaria outra atitude, eu tomaria outro rumo, eu não faria aquilo. E a gente escuta isso muito por aí. Grande verdade é que todos nós já tivemos algum momento de querer voltar no tempo. A capacidade de viajar no tempo sempre foi um sonho do homem. Poder voltar às situações e poder olhar para a realidade e falar assim: poxa, se eu pudesse voltar 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu teria feito alguma coisa diferente para que hoje eu pudesse gozar de algo diferente do que eu vivo hoje. O Salmo que foi escrito por Davi, esse Salmo 51, é um momento muito importante da sua vida. Davi está vivendo um tempo de agonia. E por que ele está vivendo esse tempo de agonia? Porque ele cometeu um terrível crime. Primeiro ele pecou adulterando, depois ele então começa a mentir, manipular, depois ele parte para um assassinato. Davi é um homicida. Davi é um homem que, para tentar encobrir o seu pecado, para tentar encobrir um ato do seu passado, ele então faz tudo aquilo que está ao seu alcance, e o que isso gera no coração de Davi é muito ruim. Ele tem um coração dilacerado, o seu passado dilacera seu coração. Ele está sofrendo. Davi é um homem que sofre por conta disso. Davi é um homem que vê as atitudes que tomou e ele não consegue conviver bem com essas situações. As consequências dos seus atos foram irreparáveis. Mas Davi não escreve um salmo para contar como ele tentou mudar o passado. Davi não está mais preocupado em mudar o passado. Davi está olhando para o passado, mas preocupado em tomar decisões
que agora justifiquem o presente. O salmo escrito por Davi é uma declaração de quem sabe que não pode mudar o passado. Eu penso que isso é uma realidade para nós. Nós não podemos mudar o passado. Nós não temos o poder de voltar um minuto sequer da nossa vida e alterar esse um minuto sequer para que a gente então tenha uma vida diferente. Nós não temos o poder nas mãos de voltar no tempo e transformar aquilo que foram problemas, pecados, atitudes desagradáveis, rumos descontrolados e dizer assim, não, agora eu vou consertar tudo isso aqui para que então eu viva uma vida melhor, uma vida diferente. Nós não podemos mais fazer isso. Davi também viveu essa realidade de entender, eu não posso mais mudar o passado. Bom, se eu não posso mais mudar o passado, o que eu posso fazer com ele? O que eu aprendo com o meu passado e aprendendo com ele eu posso seguir em frente? O passado está lá, ele não vai deixar de existir. Ele continua lá. Bom, mas se ele está lá, não dá para melhorar, não dá para alterar, não dá para transformar, não dá para apagar. Ele está lá, vivo. Como é que eu faço então para, olhando para ele, seguir em frente, ter uma vida diferente? Ter uma nova vida, uma nova postura de vida. Quero compartilhar com você então nessa noite sobre essa realidade, como que a gente pode aprender com o passado, mas aprendendo com ele, seguir em frente para que a gente continue vivendo. Em primeiro lugar, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos nos arrepender dele. Olha o que Davi fala no verso de número 4. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que a justa é a tua sentença, e tens razão ao condenar-me. Davi está olhando para aquilo que ele vivenciou e está dizendo o seguinte, eu fiz, esse aí sou eu. Essa realidade que eu contemplei com Batseba, com Urias, essa realidade fui eu quem criou, fui eu que vivenciei, e é verdade. E quando ele olha para essa realidade, ele fala o seguinte, justo, Senhor, é o que o Senhor faz com a minha vida. Eu olho para essa realidade e penso o seguinte, é terrível, é ruim, mas já que eu não posso alterar essa realidade que eu vivi, eu posso pelo menos olhar e dizer o seguinte, me arrependo. Me arrependo de ter feito o que fiz. Me arrependo de ter tomado a decisão que tomei. Essa reflexão que a gente precisa fazer. Você já deve ter ouvido, talvez você já deve ter dito isso, a expressão não me arrependo de nada. Ou então uma outra expressão que diz assim, só me arrependo daquilo que não fiz. Essa expressão, ela esconde uma terrível verdade, ou muitas vezes pode esconder uma terrível verdade. É que quem não tem nada para se arrepender, provavelmente tem muito a esconder. Quem não tem nada para se arrepender, quem olha a vida e contempla que tudo aquilo que fez foi justo, foi legítimo e que valeu a pena, quem olha a vida assim, muito provavelmente cometeu ao longo da sua trajetória grandes erros, grandes equívocos, grandes decisões equivocadas, grandes problemas e que prefere simplesmente esconder e dizer o seguinte, não, eu não me arrependo, vivi. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém que nunca cometeu um ato que tenha sentido vergonha, que tenha se arrependido. Davi foi esse homem. Davi cometeu um pecado terrível. Ele adultera com a esposa do seu vizinho, que é um oficial do exército. Ele dá um jeito para morrer na batalha e bota ele para morrer em campo de batalha para poder então ficar com o filho que gerou daquela mulher. O pecado de Davi está exposto. Com certeza, pegasse Davi nessa realidade assim, Davi, se você pudesse mudar o passado, você mudaria? Eu tenho certeza que ele diria, pô, com certeza. Se eu pudesse mudar o passado, por exemplo, eu não estaria na sacada do meu palácio, eu estaria com o meu exército lá guerreando. Porque se eu estivesse lá com o meu exército guerreando, eu não estaria tendo que passar por isso, eu não estaria olhando para Batseba, não teria cobiçado Batseba, eu não estaria nem aqui nessa situação. Então, Davi reconhece
que tomou uma decisão equivocada. Por isso é que ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Senhor, isso que eu fiz o Senhor reprova, não foi bom. Eu hoje percebo, contemplo que não foi legal. Que essa atitude que eu tomei te desagradou, te magoou, feriu o teu coração, te ofendeu. E eu me arrependo disso. Eu me arrependo de ter feito o que fiz. Eu me arrependo de ter tomado a decisão que tomei. Eu me arrependo de ter dito o que eu disse. Eu me arrependo de ter olhado para o que eu não deveria ter olhado. Eu me arrependo de ter tocado naquilo que não deveria ter tocado. Eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria. Mas como eu não posso voltar atrás, pelo menos eu sei que o meu processo de arrependimento, isso alegra o teu coração. Então, como é que a gente consegue começar a superar o passado, já que eu não posso mudar ele, então superar o passado e seguir em frente? Olhando para as decisões equivocadas que nós tomamos e com o coração sincero dizer, olha, isso que eu tomei como decisão foi errado. E eu me arrependo disso, o que fiz. Segundo lugar, já que a gente não pode mudar o passado, nós também não precisamos ficar presos a ele. Davi, ele está escrevendo um salmo e nesse momento ele declara, lá no versículo 7, purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Davi está falando o quê? Ele está dizendo, cometi um pecado, minhas vestes estão sujas, eu olho para mim e vejo mancha. Minha história está manchada. Toda vez que eu olho para mim, eu lembro do meu passado. Toda vez que eu lembro do meu passado, isso me entristece. Eu quero prosseguir, eu quero ir adiante, eu quero olhar para frente, eu quero ter os olhos além, mas eu contemplo a mim mesmo. E contemplando a mim mesmo, eu contemplo o quanto eu estou sujo, o quanto eu estou podre, e eu fico preso a isso. Portanto, Senhor, diz Davi, purifica-me como sopo, limpa o meu coração, me torne alguém mais branco do que a neve, tira essa minha história, tira esse negócio que me prende, tira esse negócio que me incomoda. Essa é a expressão de Davi. Essa expressão de Davi, por exemplo, é a história do filho pródigo. Porque o filho pródigo, como é que ele chega em casa depois da sua derrocada? Ele chega todo sujo, como um mendigo. Ele chega descalço, com as roupas fedendo. Ele estava no local onde era dado comida aos porcos. É lá que ele está vivendo. Então ele está completamente imundo. Mas quando ele chega lá, o pai fala para ele, tragam roupa nova. É como se o pai estivesse dizendo para o filho o seguinte, olha, você aqui não é escravo. Você aqui é livre, você é meu filho. E filho meu não anda com roupas sujas. Roupa suja é sinônimo de onde você passou. E enquanto você vive com essas roupas sujas, você continua agarrado ao seu passado, preso ao seu passado. E enquanto você está agarrado ao seu passado, você não vive. Você deve conhecer pessoas que estão vivendo nessa expectativa do passado e continuam vivendo como se fosse o presente. Eu já falei isso aqui, aliás não foi aqui, já falei na igreja, conheço uma senhora que ela fala do seu ex-marido, mas aí, quando ela fala, o jeito como ela fala, a intenção que dá, a impressão, melhor dizendo, que dá, é que ela se separou ontem, e ela já está separada há mais de 15 anos. É porque ela continua agarrada àquilo. Ela continua vivendo aquele passado que a magoou, que a entristeceu, que a feriu. E ela continua sem conseguir olhar para frente. Ela continua agarrada ao seu passado. Quando a gente contempla, por exemplo, o apóstolo Paulo, foi perseguidor da igreja, o passado dele foi um passado terrível. Paulo, ele olha para tudo aquilo que ele viveu e lá em Filipenses 3, 13 e 14 ele diz, uma coisa faço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, meu passado, eu avanço para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo. Eu agora estou olhando para frente. Eu agora estou olhando para onde Deus quer que eu vá. Aquilo que eu fiz foi terrível, foi deprimente, mas eu não estou agarrado àquilo. E aí eu quero só abrir um parênteses que eu penso que é importante.
eu não estou falando sobre a gente olhar para frente e achar que isso vai apagar as consequências das nossas atitudes. Isso é outra coisa. Se eu cometi algo e mereço uma punição por aquilo que cometi, eu tenho uma consequência por isso. Cometi um crime, por exemplo. Eu cometi um assassinato e eu sou condenado por homicídio, culposo ou doloso. Eu vou precisar pagar uma pena. Isso é consequência da minha atitude. Mas eu cumpro a minha pena de homicida, eu me tornei um homicida e cumpro a minha pena de homicida, e agora eu não vivo preso à minha pena de homicida. Cumpri a pena. As consequências do que eu vivi foram cumpridas, foram vividas. E agora o que eu faço? Eu não deixo o passado ditar a minha vida. Eu não deixo o passado controlar quem eu sou hoje. Davi teve que experimentar as consequências do seu ato, dos seus atos. Ele não viu seu filho sobreviver, ele ouviu da boca do profeta que a espada jamais cessaria da sua família, se afastaria da sua família, e isso foi consequência de uma má escolha do Davi. Davi teve que conviver com as consequências, mas Davi não viveu a sua vida pós-pecado pautado no passado. Davi seguiu em frente. Quem fica preso ao passado é aquele que resolve dirigir com o olho no retrovisor. E em algum momento, olhar dirigindo olhando para o retrovisor lhe causará um acidente. E se você está sempre olhando para o retrovisor, nunca vai olhar para frente. Existe uma síndrome que é conhecida como hipermemória. Essa síndrome é aquele que não consegue esquecer de nada. Parece que é bom, mas quem não consegue esquecer de nada não se relaciona com ninguém, porque revive traumas, revive ofensas, sai com situações e como se estivesse vivendo aquilo que já viveu há muito tempo, como se fosse ontem, como se fosse hoje. No campo emocional, tem gente vivendo com essa síndrome, e o resultado disso é que vive vidas escravas da culpa. Como, Estevão, como que eu consigo deixar o passado e seguir em frente? Como que eu faço isso? Primeiro eu me arrependo. Primeiro eu digo para Deus, Deus, arrependido sou por aquilo que fiz. Não deveria ter feito. E em segundo lugar, eu solto as amarras. Eu tiro a minha roupa suja. Eu falo, essa roupa me lembra do meu passado e eu não quero mais viver agarrado ao meu passado. Eu vou tirar isso para viver um presente diferente. Terceiro lugar, já que não podemos mudar o nosso passado, o que nós podemos fazer? Nós podemos corrigir o que fizemos de errado nele. Parece interessante isso. Davi era um homem antes do pecado cometido. Davi era um homem que viveu uma vida antes de viver o que viveu com Batseba, com Urias. Depois do pecado, a vida deu uma volta terrível a ele. A história vai dizer que Natan então diz para ele que a vida dele viraria de cabeça para baixo. Natan diz isso a ele, o profeta Natan diz isso. E ele diz que, por exemplo, como falei aqui antes, né, que a espada jamais se afastaria da família, que a própria família viveria e veria uma desgraça. A vida de Davi tomou um rumo que ele não gostaria, que ele não planejava, por causa de uma decisão equivocada. Uma decisão mudou a sua história, uma decisão teve consequências inimagináveis. Eu fico pensando que tem gente do lado da gente vivendo desta forma. Tomou uma decisão, mas essa decisão está repercutindo até hoje. Davi realmente queria voltar no tempo, mas isso era impossível. E já que você, Davi, nós não podemos voltar no tempo para corrigir os nossos erros, por que não trabalhar para corrigir hoje? Davi era um homem antes do pecado, mas depois de ter experimentado as consequências, Davi mudou e corrigiu a sua vida. E é isso que ele escreve no outro salmo. Salmo 32, eu quero abrir aqui o texto para ler junto com você. Salmo 32 é um salmo de alguém que agora vive uma experiência de correção de vida. Eu vivi, aprontei, tomei decisões equivocadas, descobri que eram más, e aí então eu comecei a viver um processo de correção. Salmo 32, de 1 a 5 diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu não tinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É possível que você tenha tomado atitudes na vida que foram desagradáveis e que lhe desagradaram. É possível que você tenha percorrido caminhos que foram tortuosos. Isso é uma questão de escolha. E a escolha está sempre diante de nós. O poder de decisão está sempre diante de nós. Temos a oportunidade de decidir, e às vezes decidimos errado mesmo. Nós somos seres humanos, somos capazes de tomar as maiores burradas da vida, porque somos assim. Mas isso não significa que não haja possibilidade de corrigir esses erros no tempo atual. Tem gente que escolheu mal? Tem. Tomou a decisão de romper uma relação de amizade, por exemplo. Tomou a decisão de romper uma relação conjugal. Tem vontade de reatar essa relação. Tem desejo que as coisas voltem ao que era antes, mas não tem coragem de voltar atrás, pois Deus está lhe dando uma oportunidade de começar de novo. Eu não consigo mudar o passado, mas corrigir muita coisa do que eu fiz no passado para viver um presente melhor. Eu me lembro de estar na minha sala, certa vez, e entrar um homem, e esse homem abriu o coração. Ele estava dizendo que estava morrendo de saudade da esposa dele. Ele estava dizendo que gostaria muito de voltar a ter uma relação com ela, de ter uma relação com seus filhos novamente, e aquele homem chorava. E eu lembro então de ter falado com ele: mas então por que você não liga para ela? Pega o telefone, liga para ela e peça perdão. E aí ele disse para mim assim, da seguinte forma: não posso, porque se eu fizer isso, estarei assumindo a culpa. E isso eu não posso, eu não quero. Eu tenho aprendido, pessoal, amigos e amigas, que arrependimento sem tentativa de reparação não é arrependimento verdadeiro. Isso é bíblico. Perdão não retira a necessidade de reparação. É o caso de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele comete muitos males com o povo que ele cobrava. E quando ele se encontra com Deus, Lucas capítulo 19, ele se encontra com Jesus e ele diz... Primeiro ele aceita Jesus e ele quer ter uma relação com Jesus, mas lá no versículo 8 ele diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É reparação. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode sim tomar a atitude de corrigir o que foi feito no seu passado para viver uma nova vida. Quarto lugar, já que não podemos mudar o nosso passado, nós podemos aprender com ele. A fala de Davi é interessante demais. Versos 3 ao verso 6 do capítulo 51, olha só. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão a condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no meu coração, e no coração me ensinas a sabedoria. Davi está falando o seguinte: eu sei, Senhor, eu aprendi. Aquilo que eu vivi, eu aprendi. Aquilo que foram os meus erros, eu aprendi. Eu aprendi e por isso sei exatamente o que sou. Eu sei o que aconteceu e depois dessa experiência, Davi declara: eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso aprender com ele para não fazer de novo. A gente aprende com os erros do passado, para quê? Só porque eu decidi aprender e aí depois eu guardo isso anotado num caderninho? Não. Nós aprendemos o que cometemos de errado para não fazer de novo. Davi aprendeu na prática que aquilo que ele fez no passado teve consequências muito duras e que ele sabia: eu não posso passar por isso novamente. Nós somos a somatória de tudo que fizemos, que aconteceu conosco no passado. Mudar o passado modificaria a nossa própria essência. O que há de útil nos sofrimentos e erros cometidos no passado? O que é que a gente pode aprender? Aprendizado. Saber que aprendemos sobre Deus nesse episódio faz a gente contemplar
uma transformação que só vem Deus, só vem de Deus. Deus é especialista em transformar nossos equívocos em algo bom e que funciona para cumprir os seus planos. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus, para daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as coisas tristes do passado tiveram um propósito, e a gente usa isso a nosso favor, confiando em Deus, que vai nos dar condições de não somente aprendermos com o nosso passado, mas tomarmos atitudes diferentes com o presente que vão influenciar, impactar tremendamente no nosso futuro. Por fim, e último, quinto lugar, quero falar sobre o se libertar da culpa. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos nos livrar da culpa do passado. O que a culpa faz? A culpa faz com que a gente sempre traga coisas à nossa memória repetidas vezes. A culpa faz com que a gente vivesse naquele trauma de que poderia mudar, mas não vai mudar. Existe um homem, Dr. Paul Tournier, ele é um famoso conselheiro suíço, e ele escreveu um livro chamado Culpa e Graça, um grande livro. E nesse livro ele fala sobre o sofrimento prejudicial da culpa. Ele vai dizer o seguinte, que algumas pessoas, a maior dificuldade para algumas pessoas é o presente. Para outras pessoas, a maior dificuldade é o futuro. Mas para a maioria das pessoas, o pior inimigo é o passado. Porque o passado pode transformar o presente em um inferno. Enquanto a ansiedade é o medo do futuro, daquilo que está para vir, o sentimento de culpa é o medo do passado. E o inimigo das nossas almas, o diabo, aquele que está ao nosso derredor tentando nos tragar, ele tem o maior interesse para que você sinta culpa pelo que você fez no passado. O rei Davi, esse que nós estamos tomando por base no Salmo 51, ele reconhecia sua culpa, mas ele em momento nenhum vive preso à sua culpa ou vive perseguido pela culpa. Ele vai dizer lá no verso número 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue. Ele está tentando de alguma forma dizer para mim que eu não sou merecedor, que eu sou falho, que eu sou pequeno, que eu sou incompetente, que eu não tenho condições, mas eu reconheço as minhas transgressões. Sentir culpa, mesmo depois de ter confessado e perdoado o pecado, é uma enfermidade da alma. Deus quer que você sinta-se perdoado e livre de um sentimento de culpa destrutivo. Aquele que vive sentimento de culpa vive dentro de uma prisão, vive condenado, vai morrendo em vida. Mas a Bíblia traz uma promessa tremenda para aqueles que querem se libertar do sentimento de culpa. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe as atitudes erradas que você tomou no passado? Sabe aquelas situações que geraram muita dor no seu coração e talvez geraram dor no coração de quem estava próximo a você? Aquelas situações que gerou arrependimento no seu coração e que você de fato se arrependeu e pediu perdão por tudo aquilo e em determinado momento, tendo a oportunidade, você fez reparação diante dessa realidade. Sabe tudo isso aí? Pois então Deus pega aquilo tudo e dá essa verdade para você. Meu filho, viva essa verdade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer se livrar da culpa do passado? Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem todas as condições de pegar tudo isso, toda a sua bagagem emocional, tudo aquilo que você já viveu e dizer o seguinte, meu filho, vamos agora em frente. Vamos agora olhar para frente. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora a gente faz tudo novo. Seu passado é desconsiderado por Deus. Se você está em Cristo, Ele pega tudo aquilo que você já viveu e diz assim, bom, aqui tem um ponto final. E agora nós vamos olhar para frente. E nós vamos seguir em frente. Nós vamos caminhar olhando para frente. Você viveu, você experimentou atitudes equivocadas, se arrependeu,
aprendeu com elas, não está mais preso a ela, não vive mais sentimento de culpa e vamos em frente. Pai, mas e se eu cair de novo? E se eu tropeçar de novo? E se eu tomar mais uma atitude equivocada? E se eu tiver a oportunidade de decidir e decidir errado? Nosso Deus vai dizer o seguinte: você vai tomar decisões equivocadas ainda. Você ainda vai passar por situações que você vai tomar decisão e vai descobrir que foram decisões ruins. Isso ainda vai acontecer com você. Mas se você fizer isso e de fato viver um tempo de arrependimento, de aprendizado, de se libertar do passado, se libertar da culpa do passado, quer viver de novo uma vida, uma novidade de vida, pois então nosso Pai, nosso Deus estará conosco, vai continuar conosco, dizendo o seguinte: vamos em frente, meu filho, eu estou aqui para lhe abençoar, para sustentar e para dar a você condições de você ter uma nova vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nessa noite, que hoje seja o dia, que essa noite seja uma noite de fato de você rever histórias. Revisite o seu passado. Revisite. Sente em sua cadeira e comece a lembrar daquilo que você já viveu. E perceba as decisões que você tomou. E olhe para elas com sinceridade. Decisões que muitas vezes foram decisões completamente surreais, completamente irracionais. E pense se isso ainda lhe incomoda, se ainda lhe machuca, se ainda lhe fere, e se isso ainda é real, se ainda lhe incomoda, talvez seja a hora de você dobrar o seu joelho e dizer para Deus: Deus, eu não quero mais viver preso a isso. Eu aprendi demais com isso, aprendi demais com os meus erros, eu aprendi demais com essas situações, e eu não quero mais viver preso a isso. Eu me arrependo disso. E se o Senhor me der a oportunidade, eu quero sim, para aqueles que eu consigo me reparar, pedir perdão. E eu quero que o Senhor me ajude a seguir em frente. Eu não quero viver com sentimento de culpa. Eu não quero viver como se estivesse vivendo ainda no passado. Eu quero viver para frente, em frente. E eu sei que isso só será possível contigo, o Senhor sendo o Senhor da minha vida e da minha história. Aí eu vou ter condições de viver no futuro muito melhor do que eu vivi o meu passado. Que Deus te abençoe, que lhe conceda graça suficiente para que você perceba e que tome a postura, uma decisão de viver junto de Cristo, diante daquele que é o Senhor, o dono de tudo e de todos, e que pode sim governar o seu coração e te levar a caminhos maravilhosos, numa libertadora vida do seu passado, para uma vida frutificante, uma vida de frutos no seu futuro. Fiquem bem, fiquem na paz. Até logo. Tchau, tchau. Depois de ouvirmos essa explanação tão maravilhosa do pastor Estevão, só nos resta te agradecer, Senhor, porque nós dependemos da tua ajuda, Senhor, da tua compreensão dos nossos sentimentos, ó Pai, que ajuda-nos, ó Pai, da melhor maneira. Nós entendemos, ó Pai, que os teus propósitos são os melhores, ó Pai. Às vezes pedimos coisas que não devemos pedir, porque o Senhor sabe que não é o melhor para nós. Mas queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que possas guardar em nosso coração essas palavras e que possamos, a partir desse momento, reavaliar mais o nosso passado e não ficarmos presos a ele, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. E queria deixar para reflexão dessa semana um versículo que está lá em Lucas, capítulo 9, verso 62. Vou deixar escrito na tela, tá? E tenhamos uma noite abençoada, uma semana rica na presença de Jesus. Amém e boa noite.